Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vocês estão animadinhos aí? Sim ou não? Tá tudo bem? Quero aqui seguir. Acho que essa semana o Senhor me foi agregando algumas coisas sobre o que o Renato falou semana passada. E ele baseou, né, o que ele compartilhou naquele texto, Lucas 18, quando Jesus fala, né, olha, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Mas a pergunta dele é interessante porque ele tem uma palavra que a gente não presta atenção, né? A pergunta é: será que, diga comigo, ainda encontrará fé na terra? E essa palavra me chama atenção. Será que ainda encontrará fé na terra? Eu creio, irmãos, que Jesus, ele é o autor e consumador do que? Da nossa fé. Jesus, ele é o começo, ele é o fim, mas ele é o meio também, ele é o processo do aperfeiçoamento e do amadurecimento da nossa fé. E eu tenho tem uma fala de Jesus que talvez é uma das que mais mexe comigo, que mais me confronta. Quando ele olha para os fariseus e para os religiosos, e amorosamente, mas firmemente fala com eles, fala assim, engraçado, né? Vocês leem as escrituras e buscam nelas, porque vocês creem que nas escrituras, vocês julgam que nas escrituras vocês vão encontrar a vida eterna. Mas as escrituras, elas conduzem para mim. Só que vocês não querem vir a mim para receber vida. E eu fico pensando que a nossa relação com a fé, ela precisa estar muito orientada para a pessoa de Jesus. Eu lembro que o Renato falou algumas coisas, eu achei isso interessante no aspecto da fé que nos leva não apenas a ouvir Deus, mas a atender por aquilo que Deus nos fala. E tudo que Deus faz, tudo que Deus promove e trabalha em nossas vidas, tem uma finalidade. Presta atenção nisso, irmãos. É de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Se a minha e a tua fé, ela não nos leva a Cristo, irmãos, ela é uma fé infantil. Se a gente olha, tudo é possível ao que crê, só no sentido das coisas que a gente pode alcançar, irmãos, isso é uma fé infantil. E eu quero seguir falando com vocês sobre a fé. E falar um pouquinho sobre a natureza da fé e trazer ensino para vocês. Eu creio que a gente precisa ter ensino, porque essa fala de Jesus sobre ainda vai encontrar fé na terra, quando o Filho do Homem voltar, essa fala nos ensina que, presta atenção nisso, ó, a fé que você usa quando você crê em Jesus, naquele momento em que você se converte, ela tem efeito. Mas a gente vai ver aqui que a fé, ela precisa ser contínua. A fé, ela precisa ser contínua. E a fé, ela tem relação com duas realidades. A fé tem relação com Deus e com a sua palavra. A credibilidade de uma pessoa depende da capacidade que essa pessoa tem de cumprir a palavra que ela dá. É isso ou não, irmãos? Então, quando a gente fala sobre fé,
essa fé está relacionada com Deus e com a sua palavra. E quem aqui crê que Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala? Deus cumpre tudo aquilo que ele fala. E agora, existe algo que a gente precisa compreender, é que a fé, ela na Bíblia, ela sempre vai estar associada. Em primeira instância, a fé está associada com arrependimento. A fé está ligada com arrependimento. Depois a gente vai ver também que a fé ela está ligada com a nossa obediência. Agora, por que a fé está ligada, em primeira instância, com arrependimento? É muito simples, irmãos. A raiz do pecado é a soberba, é a incredulidade do homem. O que isso produziu quando o homem pecou? O homem passou a ter fé onde? Nele mesmo. A fé dele passou a ser nele mesmo. Então, aí ele se torna independente, egoísta, né? Passa a viver baseado na sua desobediência, na sua rebeldia. E a graça de Deus, ela nos revela a verdade. E quando a gente é tomado por essa graça maravilhosa, a gente enxerga o nosso pecado de ter fé em nós mesmos. E nós passamos a deixar de confiar em nós e passamos a colocar a nossa fé em Jesus. Isso é o processo de arrependimento, né? Enquanto a fé ela fala de ir ao Senhor, né, ou de atender por aquela demanda que o Evangelho nos apresenta, a palavra de Deus ela é ministrada a nós e nós somos convencidos pelo Espírito Santo e nós tomamos uma decisão de atender por essa fé, por essa palavra que foi liberada sobre nós. E o arrependimento, ele fala de não confiarmos mais em nós mesmos. Jesus, em Marcos 1,15, ele vai dizer assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você vai ver que a pregação de Jesus ela está baseada no arrependimento e na fé. Então eu preciso me arrepender, eu preciso crer no Evangelho. E tem um detalhe que a gente precisa conversar e falar, que aquela fé inicial, ela tem o seu lugar. Quando você crê em Jesus, né, nós somos salvos pela graça, mediante o quê? A fé. Então, quando você crê, você recebe a grande bênção, né, da salvação de Jesus, você é tocado pela graça, você é ministrado. Só que essa fé, ela não é suficiente para manter a tua vida como cristão durante a sua caminhada. Dizer que alguém tem fé no momento ali da sua decisão e nunca mais precisar dessa fé, não é a visão bíblica acerca da fé. Isso é muito importante a gente entender. Porque se você olhar a, o Novo Testamento, existe um aspecto dos verbos lá na língua original, no grego, que é muito interessante, que existe um modo verbal que ele fala de uma ação
que aconteceu no passado e que aquela ação ela foi feita de uma vez por todas. Existem verbos lá no Novo Testamento, como por exemplo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O tempo verbal, né, dessa ação de Deus na vida de um cristão é tipo assim, ó, eu te dei isso daqui e tá feito. É de uma vez por todas. Tá feito e pronto, acabou. Agora, quando a gente olha para a fé, você vai ver várias vezes. Eu vou ler, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, João 3:18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu não estou enganado aqui. Ó, quem nele crê não é condenado. João 3:18. João 6:47. Vamos ver outro aqui, ó. João 6:47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você vai encontrar, principalmente no livro de João, várias passagens sobre essa expressão, aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim. Quando Jesus usa essa expressão, aquele que crê, e nesses versículos que eu li, que eu trouxe de exemplo para vocês, o tempo verbal dessa fé, desse crer, ele está, diga comigo assim, no presente contínuo. Ou seja, é uma ação que precisa sempre ser renovada. É um presente contínuo. Então, é mais ou menos como aquela compreensão que a gente sempre traz para vocês acerca da graça de Deus. A graça de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa, mas a partir de uma compreensão mais clara e mais ampla acerca da graça, ela não existe apenas para nos perdoar. Não é só aquilo assim, ó, você recebeu a graça e agora está tudo resolvido. Se fosse assim, não estaria escrito lá no livro de Tito que a graça nos educa a viver uma vida sensata, justa e piedosa. Ou seja, a graça é aquilo que age no momento da nossa salvação, mas é aquilo que age durante toda a nossa caminhada com Deus. Quando Paulo estava nos seus últimos dias, e ele fala, olha, eu estou sendo entregue e oferecido como oferta, ele usa uma expressão, ele fala assim, ó, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha... O que é guardar a fé? O que é guardar a fé? É colocar dentro de uma bolsa e deixar ela guardada? Não, eu preservei a minha fé durante toda a minha caminhada. Por isso eu posso dizer agora que eu estou terminando bem. E eu queria te falar, irmãos, nem todo mundo que começa bem termina bem. O nosso desafio como discípulos de Jesus, presta atenção nisso, guarda isso no teu coração. A obra que Deus fez, quem aqui lembra, né? O Anselmo esses dias estava mandando uma pergunta, talvez alguns receberam a pergunta, como é que foi quando você recebeu Jesus? Quem pregou o evangelho para você? Como é que foi tua experiência com Jesus? Olha que bênção, glória a Deus por esse dia, por esse momento, por aquela decisão que a gente toma quando Cristo nos é apresentado. Isso é maravilhoso. Mas o grande desafio é preservar essa fé até o fim. É lutar. A Bíblia vai nos orientar usando uma expressão de guerra, dizendo assim, ó, que nós temos que batalhar pela
fé. Se fosse só aquela lá de trás, por que precisa batalhar? Se aquela lá foi suficiente, é só agora deixar a vida me levar e está tudo bem. É isso que a Bíblia nos ensina? Não. Por isso que o nosso chamado é crescer na fé, aperfeiçoar nossa fé, desenvolver e chegar a uma fé madura, até que nós sejamos como Cristo. Gálatas fala que a fé que nós vivemos agora é a fé do Filho de Deus. Não só no Filho, mas no sentido de que é a mesma fé que Jesus exerceu enquanto ele viveu. Então, a minha pergunta para você, e eu queria falar um pouquinho sobre isso: como preservamos a nossa fé até o fim? Como você preserva a tua fé até o fim? Lembra o que Franco falou aqui alguns dias atrás? Falou assim, ler a Bíblia é pôr a comida na mesa. Se alimentar é fazer a vontade de Deus. Então, a resposta que eu te dou sobre a maneira que nós preservamos a nossa fé é através da obediência. Presta atenção no que eu estou falando. Um conceito de fé que exclui a obediência, ele corrompe a mensagem do Evangelho. Uma fé que alguém tem e que não conduz essa pessoa para obedecer a palavra, para obedecer o Evangelho, é um evangelho corrompido, é um evangelho mequetrefe, capenga, porque a fé que a Bíblia nos ensina, ela vai nos impulsionar a obedecer o evangelho. E eu quero ler agora a Bíblia com você. Eu só quero ler a Bíblia com você para você ficar com o que está escrito sobre isso que eu estou dizendo. Romanos capítulo 10, versículo 16. Diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Uma associação da fé com a obediência. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8. Diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Está falando de quem? Dos ímpios. Ele está falando sobre a vingança de quem? De Deus. Contra os que não conhecem a Deus e também contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A desobediência do povo de Deus, do povo de Israel, é a prova da sua incredulidade. Mais uma vez, a gente vai ver a associação da fé com a obediência. E no caso do povo de Israel, a incredulidade deles ficou evidenciada através da desobediência deles. Hebreus capítulo 3, versículo 18 e 19 diz assim: e a quem se dirigiu quando jurou que jamais entrariam no seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade, ou seja, eles não creram e por isso não obedeceram. João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus
e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes faziam o quê? Obedeciam o quê? A fé. Romanos capítulo 16, versículo 26. Mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. O autor de Hebreus, ele me dá a impressão de que ele trata a obediência igual à fé. Porque ele vai dizer, Hebreus capítulo 5, versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui ele não fala para os que creem, porque ele entende que os que creem vão obedecer. Mesmo sabendo, irmãos, que nós não somos salvos por obras, nós precisamos entender que nenhum cristão vai provar a salvação se não for evidenciado também pela sua obediência. A verdadeira fé, ela sempre vai se manifestar através da obediência. A fé, ela obedece. A incredulidade, ela se rebela. Ela foge de obedecer. Uma fé em Deus que não produz um anseio por obedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus, pode ser qualquer coisa, mas não é fé. E eu quero aqui falar para você sobre um cuidado que nós precisamos ter. Nós precisamos ter um cuidado. A Bíblia nos fala e orienta de maneira muito clara. Eu já estou indo para o fim, irmãos. Hoje eu estou ligeirinho. A Bíblia fala para nós. Repita comigo assim, ó. Naufrágio, desvio, apostasia. Quem já viu a Bíblia falando sobre naufrágio da fé? O que é naufragar na fé? É uma fé que afunda, que morre, que perece. Desvio da fé é uma fé que se corrompe, né? Apostasia é uma negação da fé. Então, embora seja difícil, irmão, de conceber alguém que foi alcançado pela graça e que provou o dom celestial, né, experimentou a maravilha da salvação, a Bíblia deixa claro que esse conceito de fé, de naufrágio, de apostasia, são uma realidade possível, sim. Ah, você acredita que alguém perde a salvação? Não, eu não acredito que alguém perde a salvação. Eu acredito que alguém rejeita a salvação. Perder, você perde a chave do carro, você perde a moeda em casa, você perde a carteira, mas a salvação, alguém pode sim rejeitar. Pode sim rejeitar. E às vezes a pessoa, ela, através de uma fé que vai esfriando e vai comprometendo a obediência,
a pessoa ela vai rejeitando sim a sua salvação. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, olha o que está escrito. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Olha como é que encerra o versículo. A não ser que tenham sido reprovados. Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim: Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes aonde? Na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo o quê? A fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar ao quê? Na fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Vou abrir um parênteses aqui nesse texto. Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias alguns rejeitarão a fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pessoas que vão se afastar, vão apostatar da fé, vão negar a sua fé por cederem ao engano de espíritos malignos e ao ensino de demônio. Agora me fala, qual é a aula que o demônio dá, o espírito maligno dá, que leva alguém a apostatar da fé? Qual é o ensino de demônio que alguém pode receber e esse ensino leva a pessoa a negar a sua fé? Eu vou te falar qual que é o ensino. Quando Jesus estava com os seus discípulos, eu vou falar o ensino de demônio. Eu vou falar qual que é o ensino que o diabo traz e sempre assedia a mim e a você, para que a gente receba esse engano e isso nos afaste da fé genuína. Quando Jesus estava com os seus discípulos, e aí ele falou: olha, o Filho do Homem vai ser entregue e vai sofrer, não é? Vai padecer. Aí dos discípulos vira para Jesus e fala assim: mestre, de jeito nenhum. Pedro gostava de usar essa palavra, né? Ele usava essa expressão. De jeito nenhum. Eu não vou deixar, você não vai sofrer. Você não merece sofrer. Mestre, você não pode sofrer de jeito nenhum. O que Jesus olha para Pedro e diz? Arreda
Satanás. Chamou Pedro de quê? De Satanás, porque Pedro estava carregado de um ensino demoníaco que dizia: você não merece sofrer. Tem piedade de ti. Ame a si mesmo. Faça o que o seu coração mandar. Isso é um ensino de demônio. Faz o que o teu coração mandar para você ver aonde você vai parar. Fala para mim, para onde você vai parar se você fizer o que o teu coração mandar? Você vai para o quinto, eu vou para o quinto dos infernos, é para esse lugar que eu vou, se eu fizer o que o meu coração mandar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, está escrito, e eu creio, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. Sim ou não? Eu lembro do que o Anderson falou aqui, quando ele ministrou, né, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E a compreensão que a gente tem do texto é como se o coração fosse um bem muito precioso, uma coisa muito legal que a gente tem, e a gente tem que guardar ele bem, porque tem que tomar conta do coração, porque ele é muito bonzinho. Não, ele é um bandido, você tem que cuidar dele igual um carcereiro que está lá atrás da grade, porque se esse bandido escapa, vai causar problema, sim ou não? É isso, irmãos. Então, presta atenção, porque se eu deixo o meu coração governar, sabe o que vai acontecer comigo? Meu Deus do céu. Eu faço a jaca, como diz o outro, de pantufa, porque eu enfio o pé na jaca. Eu abraço o pecado. Eu estou exagerando, irmãos? Não é exagero, é isso. Por isso que uma fé madura, ela nos leva a obedecer. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 e 21 diz assim, ó, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-as, alguns desviaram-se do quê? Da fé. E ó, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pregação no YouTube que é tão bonita, irmãos, que é tão emocionante, que mexe tanto com a alma da gente e faz tão bem para a gente. Mas se você não tiver um filtro claro da palavra, você vai pôr para dentro de você comida podre, comida estragada. Você vai se alimentar do que pode corromper a semente genuína da sua fé. Então, lembra que eu falei? Ó, você busca nas Escrituras, porque você crê que nela tem a vida eterna, mas ela aponta para mim. Então, nós precisamos encher da palavra, porque a palavra ela vai nos levar para Cristo. Ela vai nos levar para Jesus. E Jesus, ele é o modelo. Aqueles que declaram a sua fé em Jesus, irmãos, eles precisam perseverar na sua fé, com fidelidade, constância, firmeza, confiança, dependência. O justo viverá pela fé. Mas o que é viver pela fé? Não é só no sentido de algo que eu acredito, mas no sentido daquilo que eu creio e se aplica na minha vida. Então, cuidado com o ensino de demônios. Tem um monte de pregação, que é ensino de demônio.
que nos anima a buscar a nossa vontade. Jesus um dia pregando, ele falou assim, ó, em verdade vos digo, dos que aqui se encontram, tem alguns que não vão passar pela morte sem antes ver o reino de Deus vindo com poder. Ou seja, a perspectiva do reino de Deus, ela é escatológica, ela fala de um tempo onde o reino de Deus vai se estabelecer de maneira plena, de maneira completa, mas o reino de Deus também é uma perspectiva do agora, do já, do desse momento. E nós precisamos ser daqueles que assumem uma firme decisão e falam: eu quero ver o reino de Deus chegando com poder na minha vida, é hoje, é agora. É agora. Eu quero que o reino de Deus venha na minha vida agora. E como é que o reino de Deus chega na minha vida? Como é que o reino de Deus chega na vida de alguém? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Como? Seja feita a tua vontade, assim na minha vida como nos céus. Então, se você quer o reino de Deus, se eu quero o reino de Deus, eu preciso fazer com que a vontade de Deus seja feita. A obediência, ela é uma realidade. A fé, quando Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda encontrará fé na terra? Você entende agora o porquê da palavra ainda? Faz sentido ou não? O porquê que ele coloca ainda? Porque talvez aquela fé que alguém teve lá atrás, ela não foi suficiente. Ela precisa ser mantida, ela precisa ser preservada, ela precisa ser alimentada e ela precisa ser obedecida. Ela precisa ser obedecida de maneira deliberada e de maneira comprometida, meus irmãos. De maneira comprometida. Quero aqui encerrar para a gente orar e lembrar vocês de encerrar aqui com um salmo. Ontem a gente estava lá com os irmãos aí em Franco da Rocha e me veio assim um salmo, né? Que eu acho que é o que eu e você precisamos. Nós precisamos. Quem aqui nasceu de novo, irmãos? Fala, eu nasci de novo. Pronto, vamos cantar, né? Eu nasci de novo. Glória a Deus por isso. Agora, posso falar como é que era o meu sonho? O meu sonho era que quando a gente nascesse de novo, tipo assim, eu nasci de novo e a minha carne velha, ela morria. E aí ficava, já dava, tipo assim, você se converte e já é glorificado. Esse é o meu sonho, irmão. É assim que eu queria que fosse. Seria bom se fosse desse jeito? Hã? Maravilhoso. Seria. Hã? Alguns que se convertem na beira da morte. Mas, irmãos, é desse jeito? Não, quando você nasce de novo, você recebe a semente incorruptível do Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que vai acontecer na tua caminhada cristã? Essa semente, ela vai começar a crescer, você precisa alimentar ela vai frutificar, né? E Jesus, ele fala,
Se o grão de trigo cair, ele está falando dele, né? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, na mesma intensidade que a semente de Cristo, do Evangelho, ela entra em nós e ela passa a crescer, a ser alimentada, a ser edificada, a ser fortalecida pela nossa fé, pela nossa obediência. A nossa alma, a nossa carne, a nossa velha natureza, ela precisa, irmãos, faça esse compromisso, dia após dia, ser mortificada, ser crucificada, ser negada. Amém? A nossa carne, ela precisa ser governada pelo Espírito. E quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele desperta. E tudo o que acontece na nossa caminhada cristã tem a ver com a nossa relação com Deus no nosso espírito. O meu espírito está conectado com o Espírito de Deus. Se você quiser entender mais sobre isso, assiste lá, O Propósito Eterno de Deus. As duas ministrações que falam sobre a criação e a queda e a redenção e a consumação. Depois você assiste lá que explica isso aí tudo direitinho. Mas o salmista, lá no Salmo 62, versículo 11, ele diz assim: uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Lembra qual foi o final da palavra do Renato? Na semana passada. Tudo é possível ao que crê. Mas tudo é possível para quem? Para mim? Não, tudo é possível porque quem pode tudo? Hã? Tudo é possível porque Deus pode todas as coisas. Tudo é possível porque Deus pode tudo. E o texto que nós lemos diz: uma vez Deus, quem falou? Deus falou. Duas vezes eu ouvi. Ouvi o quê? Que o poder pertence a Deus. Você sabe o que quer dizer esse versículo aqui? Esse versículo é assim, ó. A palavra que nós recebemos, ela entra, sabe aonde? No nosso espírito. Quando você recebe a palavra de Deus, quando o Espírito de Deus ministra você com a palavra, essa palavra, ela vai direto para o teu espírito. Então, uma vez Deus falou, foi para onde? Para o espírito. Duas vezes eu ouvi, sabe o que isso quer dizer? Eu ouvi a primeira vez no espírito. A segunda vez eu tenho que fazer com que essa palavra ela transponha o limite do meu espírito e impacte a minha alma, a minha carne. Ela precisa presidir, ela precisa dominar, ela precisa alcançar e ela precisa reinar sobre a minha alma. Então, uma vez Deus falou, entrou no meu espírito, duas vezes eu ouvi, ela vem do espírito e ela sufoca toda a inclinação da minha alma, da minha carne. Por quê? Porque o poder pertence a Deus para governar, para reinar sobre a minha alma, sobre a minha carne, sobre a minha mente, sobre a minha vontade, sobre as minhas inclinações, sobre as minhas guerras, as minhas necessidades. Ou seja, quando eu entendo isso, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, entrou aqui, e eu tenho que fazer com que essa palavra assuma o governo da totalidade do meu ser. Amém? Amém, meus irmãos?
Você recebe essa palavra? Você vai fazer isso entrar na tua alma? Vai fazer isso entrar no teu coração, na tua mente? Quem aqui é igual eu, às vezes atribulado de mente? Hã? Quem aqui é, mano, atormentado às vezes na mente? Hã? Esses dias a Ana falou, pai, o que foi? Você bugou aí? Que eu tava assim, ó. Mas aí quando ela perguntou por que eu estava daquele jeito, eu acho que em 2 minutos eu devo ter tido uma fração de uns 500 raios de pensamento, assim, vários, assim, um atrás do outro. E no meio desses pensamentos não vem coisa boa, não vem? Mas vem também, meu Deus, coisa ruim. É ou não é, irmão? Hã? Jesus, vem coisa boa, mas vem coisa ruim. Vem coisa leve, mas vem coisa pesada. Vem coisa bonita, mas vem coisa feia. E como é que a gente faz? Uma vez Deus falou, 2 vezes eu vi, Senhor, governa sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. Quem aqui quer ter a mente de Cristo? Eu creio na palavra. Eu creio. Eu creio na palavra. A palavra de Deus é vida. Jesus, ele é a palavra. No princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo encarnado. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a palavra, presta atenção, a palavra virou gente. A palavra virou gente e andou aqui entre nós. Então, e você quer saber o maior escândalo que Jesus fez? O escândalo que Jesus produziu, assim, que os caras ficaram doidos. Até os discípulos abandonaram ele. Aí ele olha para os 12 que sobraram e fala, e aí, vocês vão embora também? De que ele estava falando? De que Jesus estava falando? Qual era o assunto que ele estava falando? Ele estava dizendo assim, ó, então, eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida. Ele disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é a palavra. O Cristo vivo é a palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Você está me entendendo? Aonde eu quero chegar? Podemos orar?